Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos essa edição do programa Vejam Só, como toda sexta-feira. Hoje com uma alegria extremamente grande da minha parte, porque vou entrevistar um dos ídolos dos meus filhos, né? Ídolos humanos. Eu sou palmeirense, né? Nasci destinado a ser campeão e vitorioso, mas não consegui transmitir esse tipo de fé para os meus filhos. Os dois se tornaram São Paulinos e permanecem São Paulinos, já está na terceira geração, na segunda geração de São Paulinos. Porque eles cresceram na época do trenzinho da alegria, do Tele Santana e do Cilinho, lá no Clube São Paulo. E quem é que fazia parte desse trenzinho? O irmão Paulo Silas, que também jogou na seleção brasileira. Seja muito bem-vindo, Silas. Como vai? Pastor Heber, um abraço grande, obrigado. Um abraço para o André também, que é São Paulino. Pastor Ari Veloso, já não está mais com a gente, mas o pastor Ari Veloso costumava dizer que o justo florescerá como o Palmeiras, né? Eu ouvi ele falar isso, é verdade. Pastor da igreja do Morumbi. Os de lá da Baixada dizem que a gente tem que ser santo por causa dos santos, né? Os São Paulinos têm o apóstolo Paulo e os corintianos dizem que o Deus é Deus da fiel, né? Então, todo mundo tem um jeitinho de tentar trazer Deus para o lado deles, mas é uma alegria estar aqui, participando com você desse programa e ano de Copa do Mundo. Né? É muito bom o Brasil ter vencido, porque senão a gente estaria hoje aqui assim, óbvio que a vida continuaria, mas a gente estaria um pouco mais triste, né? Mas como a gente sabe que a nossa vida não depende de nada disso, nossa vida depende de amar, seguir e servir a Deus, então é para isso que a gente está aqui, né? O irmão frequenta qual igreja hoje? Nós crescemos, nós somos uma família, éramos 9 irmãos, 6 mulheres e 3 homens, né? Nós perdemos o Eli Carlos, o irmão mais velho, que jogou futebol também, jogou no Flamengo com o Zico, né? Jogou no Cruzeiro, e nós éramos da Assembleia de Deus até os 5 anos de idade, o Paulo, meu irmão gêmeo, e eu, quando nós perdemos a mãe. Então nós perdemos a mãe com 5 anos de idade, aí as minhas irmãs foram para a Igreja do Nazareno, e nós fomos juntos. Então eu estou hoje na Igreja do Nazareno há 55 anos, sou membro da junta de liderança, né? Sou pastor local também na Igreja do Nazareno, e a gente está servindo ali. Amém. É lá em Campinas? Em Campinas. Tem endereço? Rua José Paulino, 1829. É do lado da maternidade. Eu só não nasci dentro da igreja porque eu nasci na maternidade, né? Senão teria nascido lá dentro da igreja. José Paulino, 1829. Hoje, pastor Flávio Valvassoura, filho do pastor sênior, né? Que é o pastor emérito, pastor Aguiar Valvassoura, que casou as minhas irmãs todas, casou a mim e meu irmão, meus 2 irmãos, e casou meus 3 filhos também. Então a gente tem assim um sentimento de gratidão muito grande a Deus pela Igreja do Nazareno. Muito obrigado pela sua vinda, né? Viajou para São Paulo para poder participar dessa entrevista. Deus abençoe. E ainda bem, vou falar uma coisa feia aqui, mas se você tivesse continuado na Assembleia de Deus daquela época, provavelmente sua carreira futebolística teria sido empanada, porque eles não eram a favor. Hoje mudaram, mas Meu pai não queria, pastor Heber. Meu pai não queria, porque o irmão mais velho saiu de casa muito novo, e aí o irmão mais velho é que teve que fazer um meio-campo ali para ele permitir a gente ir para o futebol, tanto o Paulo como eu. O Paulo jogou no Gênova, jogou no Porto, jogou no Benfica, jogou na Regina lá na Itália, jogou no Monterrey, no México, era zagueiro. Né? Jogou com o Branco no Futebol Clube do Porto, mas o Eli teve que ajudar. Domingo em casa não tinha conversa, domingo era dia de igreja. Então domingo, que é o dia do futebol, a gente... mas graças a Deus por isso, né? A gente recebeu muito valor e princípio da parte do pai com relação a fazer a vontade de Deus, né? Já desde muito criança. Amém. Você que está assistindo a exibição da gravação, já sabe, né? Pode e deve mandar a sua pergunta, a sua opinião, sua contribuição, a que a gente vai pôr no ar. É só usar as nossas redes sociais, o Thomas me avisa pelo ponto e eu coloco a sua contribuição aqui. Já tem até algumas que... né? Eu avisei o André, meu filho, né? Que é fanático por São Paulo,
e por futebol. Ele já até mandou uma pergunta muito interessante sobre a final de 1986. Ele tinha 4 para 5 anos de idade e ele sabe dessa final, que já ele vai contar a história, tá? Mas antes, vamos para a nossa enquete. Como você, meu irmão, minha irmã, qualifica a dificuldade de dar bom e consistente testemunho cristão no ambiente hipercompetitivo do esporte? A dificuldade seria altíssima, ou alta, ou média. Porque baixa a gente sabe que não é em lugar nenhum. Isso não existe fácil dar testemunho cristão nem na igreja, né? Então, isso não existe. É altíssima, alta ou média, tá bom? A gente vai ver no final dessa edição o resultado dessa enquete. Você começou a falar sobre o início da sua carreira, né? Não sabia que você tinha tantos irmãos, né? E você é meia, né? Meia. Por quê? Quem decidiu isso? Ali foi o meu irmão mais velho. Ele era meia atacante. Hoje eles chamam no futebol moderno de falso 9, né? Ou seja, o cara que joga atrás daquele 9 clássico. E eu, por conta do Eli, mas também muito por conta do Zico, que é meu amigo de muitos anos, de jogar junto na seleção brasileira, e por conta do Renato Morungaba, que também jogou no São Paulo. O André vai lembrar dele, porque o Renato também jogou na seleção brasileira. E então, por conta desses 3, né, profissionais, ex-profissionais, eu decidi ser meia também. O Paulo, meu irmão, já foi lá para a parte lá de trás, né, para a zaga. E aí a gente tentava... Hoje se perdeu muito essa referência, né, pastor Heber? Hoje o jogador joga em várias posições, mas ele não tem uma... Por que é que você escolheu ser número 10? Zico, Eli Carlos, meu irmão, e Renato Morungaba. O André mandou o seguinte: pai, uma pergunta sobre o São Paulo mesmo. Pede para o Silas falar sobre a final do Campeonato Brasileiro de 1986 contra o Guarani em Campinas. Foi o jogo mais emocionante da vida dele? Esse jogo foi 3-3, com o Careca empatando para o São Paulo no último lance da programação. A TV já tocava o hino do Guarani campeão. E depois o São Paulo levou nos pênaltis. É isso mesmo? É isso mesmo. O Guarani tinha um time muito forte. O Guarani tinha o João Paulo. O Guarani tinha Ricardo Rocha, que foi campeão do mundo. O Guarani tinha o Tite. O Tite, que foi técnico da seleção brasileira, técnico do Corinthians. O Gainetti, que era o técnico do Guarani, perguntou para o Tite: você quer marcar quem? O Pita ou o Silas? Ele falou: quero marcar o Pita. O Silas corre muito. Ele falou. Eu era mais novo, tinha ali 20 anos praticamente, 20 para 21 anos. E nós estávamos perdendo 3-2. O Careca, já na prorrogação, faz o gol. E ali a gente vai para os pênaltis. E aconteceu um fato muito interessante, porque eu saio faltando, acho que uns 4 ou 5 minutos do segundo tempo da prorrogação. E o Manu entra no meu lugar. E quando eu desço as escadas para o vestiário, a torcida do São Paulo estava bem atrás, em cima, ali onde era o vestiário do visitante. E o presidente, na época, Carlos Miguel Aidar, estava sentado, assim, eu desço a escada aqui, ele estava sentado aqui numa cadeira, ele estava com um terno, né, com a roupa de presidente, só que ele tinha tirado o blazer e estava com uma toalha aqui assim, e estava assim, meio desesperado, porque o jogo estava acabando e o Guarani estava ganhando. E eu falei: presidente, fica calmo, a gente vai ser campeão. Ele olhou para mim assim, falou: como assim? Não deu 3, 4 minutos, a gente escutou o pessoal batendo o pé, né? Que o Careca tinha feito o gol. Aí fomos para os pênaltis, fomos campeões. Aí saiu o DVD da final. O São Paulo fez um DVD lá que chamava Soberano. E no DVD tem um depoimento dele. E ele fala assim, que ele estava no vestiário e que eu desci. E ele olhou para mim e falou para mim: Silas, fica tranquilo que a gente vai ser campeão. Inverteu a história. E aí, mas eu já o encontrei algumas vezes, mas eu falei: não vou. Deixa pra lá. Deixa pra lá isso aí. Mas é isso aí, André. Foi o jogo mais importante, sim, da minha vida no São Paulo. E um jogo que muda, né? Porque ser campeão brasileiro por um clube gigante como são São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter, Flamengo, né? Vasco tem uma repercussão gigante também. E ali também foi a continuação para mim, ser campeão brasileiro em 86, em relação à seleção brasileira.
Você fez parte daquilo que chamavam de trenzinho da alegria, alguma coisa assim, né? Que É eram os os jovenzinhos, menudos. os Os menudos menudos. do Cilinho ou os menudos do Morumbi, né? É. Cilinho era o nosso técnico, né? Aí eles, até hoje, eles falam ainda, os menudos do Morumbi, os menudos do Cilinho, por conta do grupo porto-riquenho. Tinha um grupo porto-riquenho, o mais famoso deles era o Ricky Martin, que tinha 11 anos de idade, era acho que de 10 a 16 anos só. E aí eles eram aquele grupo de música que explodiu no mesmo momento que a gente também estava subindo no São Paulo. O Miller, o Sidney, o Visoli, o Niltinho, o Renatinho e eu. E aí eles meio que juntaram as coisas e a gente ficou conhecido como os Menudos do Morumbi. Você fez parte da era de ouro, né, do Tele Santana. Sim. Essa é uma outra pergunta que o André pediu para fazer, mas eu já ia fazer mesmo. Como era a convivência com o Tele Santana? O Tele era um cara muito sério, assim, no convívio era um cara, era bom de conviver com ele, mas com relação ao futebol e dentro do campo principalmente, ele não gostava de firula, ele não gostava de chapéu, a menos que fosse uma coisa para frente, para fazer gol, que fosse uma coisa com finalidade de gol. E isso foi muito bom, porque e ele tinha uma ideia de futebol que depois o Zico veio falar para mim a mesma coisa. Ele não gostava que errasse passe, porque o passe é o maior fundamento do futebol. Se você não erra passe, você vai estar mais tempo com a bola, o adversário vai correr mais, consequentemente vai se cansar mais. Então ele trabalhava muito a questão de não errar passe. E ele falava, vamos de menos a mais. Então vamos começar fazendo o passe mais fácil, de repente um pouquinho mais difícil, e aí progressivamente a gente vai até fazer um lançamento, aqueles lançamentos que o Gerson fazia para o Pelé, que o Rivelino fazia, que eu fiz muito, o Pita fez também. Então era essa a ideia do Tele Santana. E por isso, acredito que colheu tantos frutos, né? De não só lançar grandes jogadores, mas também de ser campeão de campeonatos importantíssimos, como Ele o ganhou tudo. Mundial. Ganhou. Então, ganhou meus filhos, né? Eu fazendo toda a força para ele ser palmeirense, e o Tele Santana ganhava todos os torneios. E talvez tenha dirigido a segunda melhor seleção brasileira da história, Sem que dúvida. foi a seleção de 1982, Sem dúvida. que por um detalhe não foi campeã. Você jogou em 86. 86 e 90. Isso. 86 foi no México e 90 foi na Itália. Isso. Como é que foram essas duas passagens suas? Ali foi muito interessante porque nós jogamos o campeão de São Paulo, do estado de São Paulo, paulista, né? O São Paulo em 85, contra o campeão carioca, que foi o Fluminense. Então nós jogamos um jogo nas Laranjeiras e um jogo no Pacaembu. Nas Laranjeiras nós empatamos 2-2 e no Pacaembu ganhamos de 1-0. Eu fiz os 2 gols na Laranjeira e fiz o gol no Pacaembu, com o cruzamento do Falcão. O Falcão bateu uma falta, deu um peixinho no meio da turma lá e fiz o gol. E o Tele Santana, ele não teve muito tempo para formar, para convocar a seleção. Então ele levou 7 jogadores do São Paulo, que era um time muito forte. E o Dario Pereira, uruguaio, ainda foi para a seleção do Uruguai. Então esses 2 jogos, para mim, eu acredito que foram assim o selo, né? O carimbo para o Tele Santana me convidar. Mas quando eu chego, me convocar, quando eu chego na seleção, nós éramos 27 jogadores, pastor Heber. Só 22 iam para a Copa do Mundo. De janeiro até julho, 20 dias, 15 dias antes da viagem para o México, todo dia saía o nome dos 5 cortados. E todo dia saía o meu nome dentre os 5. Não brinca. Mas o meu pai falava 2 coisas para o Paulo Antônio, meu irmão. Antônio era meu avô, né? Então, Paulo Antônio, meu irmão, e para mim. Ele falava, a primeira coisa, que vocês não precisem assinar um documento para honrar a palavra de vocês. Então, muito cuidado quando vocês empenharem a palavra de vocês para alguém. Mas se empenharem a palavra, vai até o fim para cumprir. E a segunda coisa, a última palavra na vida de vocês dois, quem tem é Deus. E muita gente hoje, no mundo corporativo, no mundo eclesiástico mesmo, desiste até das coisas porque escutou alguma coisa pejorativa, é alto demais, é baixo demais, é gordo, é negro, é branco, é magricelo, é não sei o que, é burro. E a pessoa não tem esse entendimento de que não é assim. E eu ali
eu ia todos os dias para o treino pensando naquilo que o meu pai falava. A última palavra na sua vida, quem tem é Deus. Não vai ser o Tele que vai decidir, não vai ser ninguém. Vai ser Deus. Então, eu treinava como se eu estivesse na Copa do Mundo. O cara dava um chute pro gol, eu dava 2. O cara fazia uma flexão, eu fazia 3. O cara fazia 10 quilômetros, eu fazia 12. Então, eu pensava sempre para frente. E nós fizemos um teste na Lagoa da Pampulha, eram 10 quilômetros, seleção brasileira, tudo é filmado, as emissoras todas seguindo, e eu ganhei muito fôlego, porque eu nadava num clube lá em Campinas, não era sócio, nada, pulava a grade, caía na piscina, saía nadando, tinha que pular no fundo e aparecer no raso. 25 metros, era uma piscina semi-olímpica, e eu parecia lá quase morrendo, né? E não aconselho isso para nenhum adolescente, não faça o que eu fiz, tá, tudo isso aí não é certo. Mas eu ganhei muito fôlego com isso e ganhei um tratamento também, que a De Pascoal, onde eu trabalhei como menino, pagou para mim. Tomava injeção aqui segunda e aqui cada 15 dias durante 1 ano e meio. Eu tive bronquite e fiquei bom de fôlego. Cheguei na frente de todo mundo. Cheguei na frente do Branco, do Edivaldo, do Valdo e do Alemão, que eram os caras bons de fôlego também. E aí saiu grande nos jornais do Brasil inteiro. Silas, o pulmão da seleção brasileira. Eu falei, opa, agora acho que vai, né? Aí, no outro dia, 5 cortados, meu nome lá. Só não estava em primeiro, já estava lá para terceiro. Mas a imprensa te perseguia por quê? É coisa de imprensa. O Vini Júnior, até o começo da Copa, não era dado como que na seleção não jogava bem. Isso já ficou para trás, né? Então, assim, são inverdades que a gente não pode nem deve aceitar. E aí, nós fomos para o último jogo contra a Iugoslávia, no Recife, muito calor, 4-2 para nós, 3 gols do Zico. E eu no banco de reservas. E aqui estava gente muito grande que já estava com o passaporte carimbado. E faltando 4 minutos, o Zico sentiu uma dor na coxa, na posterior da coxa, e pediu para o Tele para sair. E quando o Tele Santana fez assim, para ver quem ele ia colocar, todos esses caras que estavam aqui fizeram assim. Porque ninguém queria entrar. 4 minutos para acabar o jogo, os iugoslavos também pedindo para acabar o jogo, que eles queriam ir embora também. Mas quando todo mundo fez assim para trás, eu dei um salto lá na frente. Falei, chefe, vou entrar. Ele falou, vai lá. Nem me deu instrução. Ele falou, vai lá, entrei. Eu pensei, se a bola bate na minha canela e entra, ou se a minha canela bate na bola e entra, eu carimbo o meu passaporte. A bola não bateu na minha canela, a minha canela também não bateu na bola, não aconteceu absolutamente nada. Acabou o jogo, a imprensa toda que estava ali em cima do Zico, e eu estou saindo para cruzar para o vestiário, e eu senti que alguém me abraçou. E eu olhei, era o presidente da CBF. Naquela época eles ficavam no banco junto com o técnico, e ele falou assim para mim, eu já falei com o Tele Santana, por conta dessa sua atitude, você está na Copa do Mundo. Olha só. Então, eu costumo falar para as pessoas, é importante ser homem e mulher de palavra. Muito importante você saber que a última palavra na sua vida, quem tem, é Deus. Mas a gente tem que ter atitude. E foi isso que aconteceu. E ali eu carimbei o meu passaporte para a Copa do Mundo. Voltamos para a Toca da Raposa, que era o centro de treinamento, e eu fiz um gol de bola e tudo. Peguei o gol na intermediária, driblei os zagueiros todos da seleção, driblei o Carlos, que era o goleiro, e fiz o gol. De 6 meses cortado, 1 semana para a viagem, saiu o Silas, substituto da camisa 10 para a seleção brasileira. Em 86 eu era o 20, em 90 eu era o camisa 10. Que maravilha, que maravilha. Bom, tem um monte de mensagem chegando aqui. O André está acompanhando a gravação, né? Braço, Ele falou André. que tem o DVD lá do Guarani. E está acompanhando aí. Abração para o Silas e tal. Legal. Braço, André, também. Vamos lá. Marcos de Belo Horizonte. Um abração, Marcão. A gente sabe que a fama e o dinheiro sobem muito rápido à cabeça de um jogador jovem. Na sua época de seleção, Silas, qual foi o momento mais difícil para manter os pés no chão e lembrar os valores que você aprendeu na igreja? Ô, Marcos, um abraço para você, boa pergunta. Na verdade, eu sempre tive... O meu pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 19 anos. Eu estava na seleção brasileira de sub-20, jogando no Paraguai. Fomos campeões no Paraguai em janeiro de 85 e em setembro de 85 fomos campeões do mundo na Rússia.
Mas eu perdi o pai ali. Mas eu tive o meu pai, um homem que já quando eu era muito criança me fazia descer da bicama para orar, o Paulo e eu, né? Nós passamos a dormir com ele quando a mãe faleceu, é, e aí a gente levantava cedo para orar. Os pastores que me casaram são os pastores que me acompanham até o dia de hoje. Então, assim, eu tive muito entorno cristão e eu tive muito ensinamento bíblico para não... assim, eu acho muito legal quando a pessoa tem um testemunho que estava totalmente perdido, que teve nas drogas, ou que teve na embriaguez, no álcool, ou na prostituição, e depois conheceu a Jesus, e Jesus fez essa transformação que a natureza de Jesus, através do Espírito Santo, faz na vida da gente. Eu acho muito legal, mas eu também acho legal quando a pessoa consegue se manter dentro de um ambiente cercado por homens, né, mulheres de Deus, e consegue se equilibrar nessas questões da fama, nessas questões do dinheiro. Então, assim, eu cresci rodeado por essas pessoas e nunca o pastor da minha igreja, por exemplo, ficou passando a mão no meu ombro, dando tapinha nas minhas costas. Eu joguei uma vez em Curitiba pelo São Paulo, tinha um zagueiro do Curitiba que era muito bravo e tinha uma trava de chuteira de alumínio desse tamanho, e ele me deu uma entrada no jogo e saiu com a bola e o árbitro não deu falta. E eu falei, agora ele vai ver. E saí atrás dele, mas assim, rangendo os dentes, falei, vou... E aí dei um carrinho, peguei ele e o Pita, que era jogador do meu time, junto. Levantei os dois, o árbitro não me expulsou ali, não sei por qual razão, era para ter sido expulso. E aí voltei para Campinas e falei, hoje eu não vou na igreja. Falei, hoje eu não vou nem aparecer na igreja de vergonha. Mas falei, quer saber? Vou para a igreja. E fui para a igreja. Quando eu estou entrando na igreja assim, o pastor Aguiar lá do púlpito falou... me viu assim, falou, irmãos, hoje o Silas deu uma de Pedro, hein? Quase arrancou a orelha do Malco lá no jogo, ele falou. Ele falou, mas isso é para a gente ver que apesar de sermos cristãos, a gente é passível de cometer erro. Mas por outro lado, ele está aqui, ó. Veio para a igreja, está aqui. Então, assim, é legal quando a gente tem gente que sabe comemorar as nossas vitórias, mas também sabe apontar os nossos erros quando a gente precisa. Então, Marcos, eu agradeço muito a essas pessoas que foram o meu entorno aí, principalmente nos momentos de fama, né? E da gente estar lá por cima. Geraldo, aqui na capital paulista. Abração, Geraldo. Que saudade dessa época do futebol. Ver o Silas jogar era pura arte. Que alegria imensa ver esse craque hoje na TV, dando um testemunho tão lindo de vida e de fé. Minha juventude passou diante dos olhos agora. Boa. O futebol era mais artístico, né? Era menos força. Já era força na sua época, mas era mais artístico. Enfim, a primeira Copa que eu assisti foi a de 70. Eu acompanhei a de 66. Sim, foi a primeira rádio, Copa com TV a cores, né? Com TV direta, né? Ao vivo. Isso. A Copa do México. Mas eu acompanhei pelo rádio, né? A de 66 e tal. A de 58 não, a de 62 também não, né? Certo. Era muito pequeno, nasci em 56, né? O Valdir, do Rio de Janeiro, diz assim, abraço, hein, Valdir? Que tempo bom que não volta mais. O Silas era aquele camisa 10 clássico. Uma alegria ver que ele usa toda essa história para abençoar os jovens hoje. Aliás, foi bom o Valdir ter falado. Deixa eu mostrar aqui. Abraço para o Valdir e para o Geraldo, né? Também que entrou aqui. O Geraldo também, seu Geraldo. Tem esse gibi que o Silas está produzindo, que é um trabalho muito bonito, artístico, que o Silas está produzindo. Com qual finalidade, irmão? A ideia é que ele seja um gibi de coleção para as crianças ali entre 5, 12, 13 anos. E ele tem... são histórias da Bíblia. Então, tem a introdução, né? Silas e os amigos de Jesus. Futuramente pode ser o Jorginho, nosso lateral direito, né? Irmão do pastor Jaime, campeão do mundo, e os amigos de Jesus. E aqui a gente conta a história de Sansão. Vale a pena obedecer. E um segundo gibi também sobre a história de Sansão. De onde é que vem a força? De onde que a nossa força, de onde que ela vem? Então, e aí histórias sobre José, sobre Esther, sobre Davi.
essa é a ideia do gibi para as nossas crianças terem e aprenderem, né, valores e princípios vindo da palavra de Deus através desse gibi de coleção. Está muito bem feito, né? E depois a gente passa para você, se você quiser adquirir o gibi, o contato para isso. Sim. E tem esse livro aqui, que está em inglês, mas que já está sendo produzido em português também. Já está pronto. Em português foi 2024 E por que você não trouxe? e esse foi agora, porque eu esqueci de pegar Ah, o livro. então, Mas como aqui eles já têm o livro, então depois ele vai aparecer. Tá bom. Quando tiver a Angélica Passuoli para como é mim. que foi traduzido? Esse foi o Beyond Success, que é Além do Sucesso. Esse e o outro você consegue pela Amazon e pela Editora Vida. E esse pelo site beyondsuccess.com, né? Ou beyondsuccess.com. E a tradução foi uma editora americana, né? Harvest. E eles entenderam a história, viram o livro em português e gostaram muito. Então, aí tem a história dos começos, tem a história de seleção brasileira, tem a história das lutas, das vitórias e muitos princípios e valores que estão aí no livro que você pode aplicar na sua vida secular, na sua vida cristã, né, no seu relacionamento com Deus, seu relacionamento familiar também, no seu casamento, tem muita coisa ali que vale a pena seguir. E o que eu lancei em português, pastor Heber, o Neto, que é o apresentador na Bandeirantes. Craque Neto. O Craque Neto, nós jogamos juntos na Seleção Brasileira Sub-20 e jogamos juntos no São Paulo, no profissional. Inclusive, nós ganhamos do Palmeiras a semifinal do Campeonato Paulista e ele fez um gol no Zete, de lá do meio campo, para a tristeza do pastor Heber, que ele já não gostou muito. Não me lembro disso, não. E o Neto falou para mim, nós estávamos num jogo da seleção de Master, ele falou, você vai lançar um livro, né? Eu falei, vou. Ele falou, e onde vai ser? Eu falei, vai ser no estádio do Morumbi. Ele falou, que dia? Eu falei, dia tal, que horário tal? Ele falou, mas antes, você vai lançar ele lá nos Donos da Bola. Eu falei, legal. E aí ele lançou o livro nos Donos da Bola, 1h30, Que legal. apresentando o livro. Que maravilha. A Editora Vida disse que isso custaria para ela, ou para a gente, R$400 mil, porque um tempo na televisão hoje é muito caro. Na Band ainda? Então eu tenho um agradecimento muito, assim, um sentimento de gratidão muito bom pela vida do Neto, né? Porque a gente cresceu junto, a gente jogou junto e por esse espaço que ele cedeu. Mas eu costumo dizer, pastor Heber, que por isso que a gente precisa ir sempre para a Bíblia, né? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor e ele o inclina para onde ele quer. O rei ali naquele momento era o Neto, era a diretoria da Bandeirantes, e ele inclinou o coração deles a meu favor, a favor do livro, e muita gente tem lido o livro, chegou a ser primeiros lugares na Veja, e isso é muito legal. E aí, quando eu liguei para o presidente do São Paulo, eu falei, presidente, estou te ligando porque vou lançar um livro. Ele nem esperou eu terminar de falar, ele falou, vai ser aqui no Morumbi, né? Eu falei, é para isso que eu falei, para isso que eu estou ligando. Ele falou, então me dá 10 minutos e liga para a Maristela, minha secretária, que ela vai te ajudar aqui. Ele me cedeu um camarote de 400 lugares, não me cobrou absolutamente nada. Então, quando a gente ama, segue, serve a Deus, Deus se encarrega de proporcionar e tocar no coração das pessoas para que as coisas aconteçam. Olha, eu vou para o intervalo, mas antes tem uma pergunta aqui que ele vai responder depois do intervalo. A gente vai suspender a exibição das fotos para ganhar tempo, porque é difícil trazer gente assim, né? Não podemos desperdiçar essa entrevista aqui. O Fernando, aqui de Osasco, pergunta o seguinte: Silas, você jogou as Copas de 86 e 90. Existiam momentos em que os jogadores se reuniam para orar ou ler a Bíblia antes dos jogos, lá na concentração? Depois você responde. Quem está empolgado com o depoimento do irmão Silas faz isso com muita propriedade. Por que você também não se prepara, conhecendo melhor as Escrituras, para servir a Deus na área em que você trabalha? Né? A Agrade é sua parceira para isso. Ela tem diversos cursos, todos eles voltados para a vida ministerial. Então, tem o curso bíblico, tem o curso pastoral, tem o curso de obreiro, tem uma porção.
capelania, enfim. Entre em contato com a grade pelo telefone, se você quiser falar com alguém durante o horário comercial ao longo da semana, 3115-0819 em São Paulo, ou a qualquer tempo pelo site agrade.com.br. Aí você passa lá pelo site da Rede TV também e nos faça a sua avaliação do Veja Só Entrevista e diga lá quem você quer ver sendo entrevistado ou entrevistando também. Pode fazer suas críticas, tá bom? A gente volta já. Estamos de volta com o Vejam Só Entrevista. Vamos continuar a entrevista com o irmão Silas, jogador da seleção brasileira, né? E servo de Deus. Faz parte, inclusive, da equipe pastoral da Igreja do Nazareno, em Campinas, né? Nós temos uma série de perguntas que os irmãos estão fazendo, então Eu posso falar uma coisa sobre a grade, pastor? Claro! Muito legal, né? Tem um versículo na Bíblia que está no Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, lá atrás não existia luz elétrica como a gente tem aqui. Eles tinham umas lâmpadas que eles amarravam nos pés. Então, quando fala lâmpada para os meus pés e a tua palavra, ele dava um passo e iluminava o caminho dele, dava outro passo e iluminava. E assim é a palavra de Deus para você e para mim. Quando a gente estuda a palavra, entende, né, tudo o que está escrito ali, você vai andar sempre na frente. Você vai estar sempre com o seu caminho ali, independentemente da sua idade, né? Você vai estar, assim, se preparando para caminhar com Deus, saber o que Ele pensa e espera, né? Como jogador de futebol, ex-jogador, hoje comentarista esportivo, lá nos canais ESPN, como o pastor Heber que está aqui. Ou seja, em qualquer área que você tiver, você vai estar sempre provido de direção. E aí a chance de dar errado ela é muito pequena, quase zero. Vamos lá, tem várias perguntas aqui. O Fernando de Osasco perguntou, né? Nas Copas de 86 e 90, havia momentos e liberdade para vocês se reunirem e orar? O Jorginho, que é lateral direito campeão do mundo em 94, e eu, quando nós estávamos na seleção brasileira, o Zico falou para o Bebeto, quando o Bebeto foi convocado, eu já estava convocado, e o Jorginho, o Zico falou, Bebeto, cola no Silas. E quando o Bebeto chegou na seleção, ele falou para mim, velho, o Zico falou para eu colar em você. Eu falei, então cola. E aí a gente passou a andar na seleção, o Zico, o Jorginho, o Bismarck, o Mazinho, Bebeto e eu. E a gente fazia reuniões lá na seleção entre a gente passava nos quartos convidamos o alemão hoje o alemão é um irmão em Cristo também. E nós falamos com o Ricardo Teixeira, que era o presidente da CBF naquela época, o Jorginho e eu, para ele liberar o Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, para ser capelão. E o Ricardo Teixeira liberou. Então, o Alex Dias Ribeiro, acho que ele tem 5 ou 6 Copas que ele já participou, Olimpíadas também, inclusive na Copa de 94. Eles tinham um lugar separado, onde eles se reuniam para estudar a palavra de Deus, entender aquele momento e qual poderia ser o papel de cada um naquela conquista de 94, que foi, assim, um marco, né, para a vida do brasileiro, que pôde escutar não só e ver talento dentro do campo, mas ver também talentos em Cristo, né, caso do Jorginho, caso do Tafarel, né, e os outros jogadores que estavam ali inseridos. Em 1985, pastor Heber, a imprensa bíblica brasileira, eles me deram 25 bíblias em português e 4 bíblias em russo, porque nós fomos para o Mundial de Sub-20 na Rússia. Então, nós ficávamos no corredor, o Dida, um lateral esquerdo, também irmão nosso, e eu, nós estudávamos a Bíblia todas as noites ali com os jogadores, a gente não podia conversar com ninguém de fora, os guardas, camareiras, garçons do restaurante, nada. Então, e aí o Tafarel se converteu
ali, né? Na Rússia? Na Rússia. Passou a ter um relacionamento muito de perto com Deus. Tafarel, que é o nosso treinador de goleiros hoje, É. na seleção brasileira. E que foi o goleiro do Tetra. Da Copa de 94. É. E o Tafarel, ele endossa o livro, assim como Alex Dias Ribeiro. O pastor Aguiar endossa o livro e o Jorginho faz o prefácio do livro. Então, assim, foi um tempo muito importante de semear e de quebra. Deus deu o título do Mundial de Juniores pra gente lá. Que benção. É, Lá na Rússia. na Rússia. Já tinha caído Então, o muro? quando eu chego no aeroporto, em Moscou, ainda tinha aquelas resquícios da cortina de ferro ali. Então, você entrar com uma Bíblia na Rússia era meio complicado. E eu tinha 4 Bíblias em russo, eu dei 2 para o Dida e fiquei com 2 comigo. Eu falei, não, se eu ficar preso, não vou ficar sozinho. O Dida vai ter que ficar preso comigo. E aí, quando nós estamos entrando assim, um jogador do Paraguai, que também ia disputar o Mundial, estava na minha frente, e uma policial, uma mulher, pegou a máquina de fotografia das mãos dele, do paraguaio, abriu, era rolo, né? Tinha um rolo de filme naquela época. Velou tudo. Tirou o rolo, jogou no chão e pisou em cima. Pá, e quebrou o rolo. Fechou a máquina e devolveu a máquina para ele. Eu pensei, bom, se ela fez isso com o rolo da máquina de fotografia, o que ela vai fazer quando ela vê a Bíblia em russo dentro da minha Bíblia? E não escondi a Bíblia, porque poderia ter escondido. Eu falei, não, porque vai ser pior. Deixei a Bíblia lá, ela abriu, pegou a Bíblia, olhou, folheou, leu, mas não conseguiu ler nada. Colocou a Bíblia de volta, fechou a minha mala e fez assim para mim. E eu passei. E aí brinquei com o Dida. Dida, te vejo lá na cadeia, vou te visitar lá, tá bom? Mas aí o Dida passou também. Nós demos a Bíblia para um russo. Um ano depois, nós estávamos na seleção principal nos jogos prévios à Copa do Mundo, de 86. E o Alexander, esse russo, foi visitar a gente na Romênia para dizer que estava lendo a Bíblia. Então, aquilo ali, assim, foi... A gente passou medo, mas depois acabou que deu certo. Ai. Maurício de Jundiaí. Abração, Maurício. Silas, parece que hoje em dia o jogador se preocupa mais em ser uma marca na internet do que um atleta em campo. Como você vê essa vaidade do futebol comparada com a entrega e o amor à camisa que sua geração tinha? E eu emendo para você a pergunta do Maurício, é o seguinte: qual é o maior desafio para a fé cristã de um crente em campo hoje? É por isso que ter homens sérios de Deus caminhando com a gente ajuda muito. Alex Dias Ribeiro, ex-piloto de Fórmula 1, quando eu chego no São Paulo, a gente fazia reuniões na casa dele, e as reuniões eram um atleta cristão e a palavra de Deus, um atleta cristão e o dinheiro, um atleta cristão e a fama, um atleta cristão no time titular e um atleta cristão no time reserva. Como que a gente deve se comportar? Um atleta cristão quando tenha lá uns 30 segundos para falar sobre a experiência dele de fé, sem ser aquele tonhão crentão, sabe? Que quer botar Jesus goela abaixo nas pessoas. Não, tem uma forma simples. E o Alex sempre disse para mim o seguinte, que a humildade é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando a gente pensa que a possui, já a perdeu. Então é muito forte isso, né? Boa, hein? É muito forte. E aí você tem ele foi um presbítero francês, o nome dele é Michel Coist. Ele diz assim, que se não nos tornarmos espirituais até a carne, a gente vai se tornar carnal até o espírito. Então é forte. E isso a gente vai aprendendo na caminhada, quando as pancadas vêm, quando também vem o aplauso, quando você é campeão. Eu fui melhor jogador do mundo na Rússia em 85, desci aqui com o troféu de campeão. Ali é um momento perigoso. O cara acha, agora estou grandão, todo mundo em cima de você. Então, mas quando você caminha com Deus e você entende que a força vem dele, que você entende que ele é aquele que levanta, ele é aquele que prepara. As minhas chances de ser jogador de futebol eram muito pequenas. Eu era muito magro, tive bronquite. Quando eu cheguei no São Paulo, o técnico falou assim para o outro, esse menino que veio de Campinas veio fazer o quê? Que veio aqui para comer? Então, mas quando Deus tem um plano, ele prepara o caminho, ele abre, ele prepara você. Agora você também tem que se
preparar, adquirir conhecimento, estudar. Eu estou estudando mais agora que estou na ESPN do que quando eu estudava na escola, porque eu tenho que saber nome de técnico, de árbitro, de SAF, tenho que saber nome de jogador, carreira do jogador. Então, assim, quem que é que perguntou, pastor Heber? A última pergunta foi a Luci... Não, o Maurício Jundiaí. Maurício, cara, a humildade, cara. Eu acho que a humildade, ela é fundamental, porque quando você consegue escalar e subir, você nunca vai deixar de olhar para trás de onde você saiu. Porque quando a gente deixa de olhar para trás, a gente tem problema em seguir adiante. Tem muitos ex-jogadores aí que eles têm muito dinheiro. E é até ruim dizer, mas um está preso, o outro tem problemas na justiça, e muitos tiveram problemas assim, porque não tiveram a estrutura que a vida que o Espírito Santo de Deus produz dentro da nossa vida traz para o cara, que é o cara bondade, fidelidade, longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio, e isso tudo, por isso que como que chama para estudar a Bíblia, o curso? A grade. Cara, vem para a grade, irmão, vem, não perde seu tempo não, porque você vai se enriquecer muito, mas é de dentro para fora. Porque o mundo hoje, o mundo corporativo, inclusive, é muito vão para cima. É ter. Mas se você tiver e não for, então ter não é ruim, não tem nada errado com ter. Mas você precisa ser antes de ter. Mas, Silas, duas perguntas. Não, vou fazer uma de cada vez. Os atletas de Cristo foram, assim, extremamente famosos, né? Não havia uma certa perseguição? Eu vou bater em campo, bater nesse cara, ou o juiz não dá a falta, para tirar ele do sério, porque ele é atleta de Cristo. Por exemplo... Isso existiu? Existiu. Mas por isso que o gibi, por exemplo, para a nossa criançada é importante, porque ali você vê que os personagens da Bíblia, quando eles tiveram que ir para a batalha, eles foram, né? Josué, quando teve que liderar o povo de Deus, Moisés, quando teve que liderar o povo de Deus, você não via fraqueza nesses caras, eram homens de Deus. Quando eu entrava em campo, assim, graças a Deus nunca machuquei um jogador, né? Mas quando a gente entrava para dividir, Uma coisa é a lealdade com que você entra para dividir. Pode até chegar atrasado e acertar um jogador. Quando isso acontecia, existe uma cobrança maior em cima da gente. Lá, o atleta de Cristo, pegou tal. Mas a gente sabe que a gente está entrando para jogar. Porque o público que vai assistir, ele quer ver arte, ele quer ver talento, ele quer ver os gols de falta do Zico, ele queria ver Ademir da Guia, queria ver o Pelé, queria ver o Estevão agora, jogador do Palmeiras, que foi para o Chelsea. Então o torcedor paga para ver isso. A gente precisa entrar em campo pensando que a gente precisa entregar isso. Porque a gente, quando você vai num teatro, você vai para ver arte, você vai para ver talento. Agora, infelizmente, um americano perguntou para um brasileiro qual que era o esporte número 1 no Brasil. Ele falou, o basquete. Sim. E o número 2? Falou, o vôlei. E o número 3? Falou, é a Fórmula 1. Aí ele falou, mas e o futebol? Falou, não, futebol aqui não é esporte, futebol aqui é religião. Tem uma outra, então a gente aqui confunde. Por isso que na Europa o atleta de futebol, a maioria deles com 20, 22 anos já é formado na universidade. Acabou a carreira, ele já tem um caminho. E aqui muitas vezes a gente, 68%, pastor Heber, não tem um diploma de graduação escolar e nem habilidade para trabalhar no mercado. Se não receber uma ajuda de alguém relacionado com o futebol, não sabe fazer nada. 78%, quase 4 de 5, estão falidos, divorciados e desempregados 2 anos depois que se aposentam. Uma carreira que vai em média 18 a 20 anos. Eu joguei durante 21 anos. 2 anos depois que o cara se aposentou, em uma carreira que vai em média 18 a 20 anos, onde o cara tem que acordar todo dia no horário, tem que treinar de manhã à tarde, tem que
muda de sistema tático, muda de técnico, muda de país, de idioma, muda de cultura, muda de clima. Eu morei no Catar, parece um forno de pizza o Catar. E morei no Japão, menos 10 graus. Então o cara tem que se adaptar a tudo isso e tem que ser melhor do que um outro cara todo dia, porque todo dia tem um cara querendo ter o lugar. 2 anos depois que o cara parou de jogar, ele não tem mais esposa, ele não tem mais dinheiro e está desempregado. Bárbaro. Então, assim, é muito por isso que o futebol ele tem esse... A pessoa precisa de Jesus na vida, precisa de Deus na vida para poder se equilibrar em meio a tudo Com um isso. desafio muito pesado, né? Porque você tem as lentes, né? A fama tem um lado perverso também, Sim, né? sim, Tá todo mundo de olho. Então, um erro que qualquer outra pessoa pode fazer e passa despercebido, sim, o atleta de Cristo não pode, não. né? O Alex Dias Ribeiro, ele esteve aqui várias vezes, eu sou um fãzão dele. É meu paizão. Eu falei para ele aqui, nessa poltrona que você está sentado, eu falei, você não imagina o tamanho do galardão. Pois Você é, tem. eu acho também. O galardão que esse homem vai receber no céu. Enfim. Ele foi para minha casa no Japão. Ele ficou em casa, ele foi para um penúltimo grande prêmio que foi na Malásia e depois ele foi para o Japão para o último grande prêmio e ficou em casa. A gente foi para o grande prêmio Que junto. E o Alex é meu mentor, é um cara que eu tenho um sentimento de gratidão gigante. E concordo com você, pô, amém. Esse cara, eu quero morar na casa perto dele lá, quando chegar lá no céu. A Luciana, ela é de Ribeirão Preto. Grande abraço, Luciana. Cidade da minha família. O Miller teve uma transição de carreira muito forte, chegando a virar pastor depois que parou de jogar. Vocês ainda mantêm contato? Como é ver que aquela parceria que começou nos gramados frutifica na fé até os dias de hoje? O Miller, a gente morou juntos no São Paulo, ele é de Campo Grande. Muita gente acha que a gente é irmão de sangue. Ah, não diga. Muita gente acha. Não, a gente começou junto, a gente tinha até o biotipo parecido, aquele cabelinho, não sei o que e tal. Mas o Miller é irmão do Cocada, o Miller é irmão do Luiz Miller, o Miller é irmão do Rudinei, né? Do Dito também. É a família de jogadores de futebol também, mas o Miller veio de Campo Grande, eu daqui de Campinas. A gente morou junto quando começamos junto na base do São Paulo, subimos junto, fomos para a seleção de base juntos, fomos campeões do mundo juntos, fomos para a seleção principal juntos, e hoje a gente joga pela seleção de Masters junto. Então, ele, o Careca, tem uma galera... E o Ademir da Guia, ainda com seus 80 anos, alguma coisa, vai com a gente também. Bate a bolinha dele lá, é muito legal. Ontem joguei aqui no Allianz Parque com o Viola. Viola, Palmeiras, Corinthians também. Então, assim, é muito legal, porque o ferro com ferro se afia. Então, a gente vai convivendo e se ajudando, né? Porque... complementando a pergunta anterior, a gente não está isento de erro, mas a gente não vive deliberadamente no erro. Essa é a diferença. Quando a natureza de Jesus está dentro da nossa natureza, aí os frutos do Espírito também vêm, então a gente vai crescendo e melhorando dia a dia. Não é que a gente vai deixar de errar, mas a gente já não vive ali, sabe? Sabendo que está errando e continua ali, né? Aí já é burrice, né? Aí já não é nem... Teimosia. Teimosia. A Marta Sueli, ela é de Feira de Santana, na Bahia. Valeu, Marta. A pressão para ganhar a qualquer custo faz o ambiente ser muito egoísta. O jogador cristão precisa de muita oração e base familiar para resistir. Sem dúvida. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil. É que a gente... o mundo normal, né, secular, ele não entende que quando você dá um testemunho positivo, na derrota também tem um testemunho positivo. É que olhando humanamente isso não existe. Não. Perdeu, dá testemunho da onde? Não. Mas muitas vezes a Bíblia fala assim, né, que em todo tempo ama o amigo. E no momento de angústia dele, ele vai se transformar em seu irmão. Então, olha aí, é numa derrota que de repente vai nascer uma pessoa para Deus e a vida dela vai mudar. Então, tem sim, tem muito valor. Eu, quando fui técnico durante 11 anos. Eu falava para os meus jogadores, o resultado daqui a 90 minutos, eu não sei qual vai ser,
mas eu só espero que vocês entrem em campo de cabeça levantada e saiam de campo de cabeça levantada, porque você deixou tudo lá dentro. Agora, se o adversário foi melhor, parabéns para eles, é um esporte. Ele se preparou igual a você, igual a gente, mas ali ele foi mais eficiente e vai acontecer o dia que nós vamos ser mais eficientes. Mas como cristãos, o primeiro testemunho que a gente precisa dar é esse. Eu vou acreditar até o último segundo que vai dar certo. O Marrocos eliminou a Holanda, não foi nos pênaltis. Foi naquele último minuto quando empata o jogo. A seleção brasileira não ganhou da seleção japonesa no primeiro minuto, no segundo, não. Foi naquele gol do Martinelli, já faltavam 10 segundos para acabar a prorrogação. Então, é igual assim na vida da gente. Deixa Deus fazer, no tempo dele, no momento dele, ele vai te ajudar a entender, né, a grandeza do sacrifício que ele fez por você e por mim. Não sei se você vai poder falar desse assunto, tá? Vou fazer a pergunta, até porque eu não consigo resistir a não fazer, né? Mas você, como integrante da seleção brasileira, uma das figuras mais conhecidas do futebol brasileiro e também no mundo, você tem alguma notícia de bastidor do que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno naquela triste final que perdemos para a França? O que eu soube de alguém que estava lá dentro, que foi o César Sampaio, né? Estava ali na seleção com eles, que ele de fato teve uma convulsão. Teve uma convulsão, a razão disso. Eu não sei porque não se tem notícia que depois daquela final ele tenha tido novamente. Não. Né? Aparentemente não. Então, assim, não sei se foi um nervosismo excessivo, um peso de estar ali carregando as lesões que ele carregou durante a vida toda dele, né? Mas a informação que eu tenho de dentro para fora é essa, que realmente ele teve uma convulsão e depois se recompôs em partes, porque você tem sempre uma medicina ali para ajudar nesse sentido, e falou para o Zagallo, estou pronto. E o Zagallo botou ele em campo, né? Foi um grande erro. E a gente acabou... ali, perdendo seria um erro colocar ou não colocar. Se não tivesse colocado também e o Brasil perdido como perdeu, por que não colocou? Entendi. E aí colocou e perdeu, por que colocou? É isso, seleção brasileira... Mas parece que abalou o plantel, né? Abala, isso abala. Isso, ainda mais um cara querido como ele, sempre foi, abala sim, não tem como. O ser humano, a gente viu aí a Alemanha eliminada da Copa do Mundo, a gente viu Holanda eliminada da Copa do Mundo, a gente viu Uruguai eliminado da Copa do Mundo, e a gente vê que a inteligência emocional ela é necessária, porque na hora de bater um pênalti ali, você pode ser a Alemanha do Neuer, que é um dos melhores goleiros da história, e o Marrocos do Bono, que é conhecido também, mas não tem o tamanho do outro. E os jogadores de Marrocos não, tipo... Tinha um cara que falava, não sei se era um neném prancha, eu sei lá. Eu ouvi isso de um locutor da Band, que o pênalti é tão importante que devia ser batido pelo presidente do clube. Pois é. O peso... E o que acontece fisicamente é absurdo, porque quando o cara tá caminhando ali do meio campo até chegar na marca do pênalti, e o árbitro, ontem era o árbitro brasileiro, né, o Wilton Pereira Sampaio, que era o árbitro que estava apitando Marrocos e Alemanha, quando ele dá a bola na mão do jogador, se o jogador pensar, e se eu errar o pênalti? Aí a pupila do olho dilata, a mão começa a transpirar, taquicardia no coração, o sangue vai para os músculos maiores do corpo, a chance do cara errar o pênalti é muito grande. Agora, se ele naquela caminhada fala assim, eu treinei a minha vida inteira para esse momento, ele pode até errar o pênalti, porque tem um goleiro do lado de lá, mas ele vai executar da melhor maneira possível e tem mais chance de fazer do que perder. Então, a inteligência ela é boa, a inteligência emocional ela entrou para ajudar esse que era só inteligente, e a inteligência espiritual vem para fechar esse trio que, quando o cara consegue, o americano diz o balance, né? E balance em inglês é equilíbrio. Quando ele consegue esse equilíbrio
entre a inteligência emocional e a inteligência espiritual, a chance dele dar certo também é gigantesca, né, pastor Heber? O Wagner de Santo André faz a pergunta que não quer calar e a gente tem que terminar o programa com ela. Silas, você vestiu a camisa 10 da seleção em Copas do Mundo. Olhando para o futebol que o Brasil está jogando hoje, você realmente acredita que a gente tem chance de trazer o Hexa? Eu acho que nós não somos o favorito, mas chance a gente tem porque eles lá fora não sabem que a gente não é mais favorito. E eles têm muito medo da gente, principalmente quando começa esse progresso que o Brasil está adquirindo. Porque o Brasil, ele ganha da Escócia de uma forma contundente e ele ganha do Japão de uma forma contundente também. Ou seja, o Japão se encolheu, coisa que não tinha feito contra a Holanda. Contra a Holanda, o Japão estava perdendo de 2-0 e empatou 2-2. E contra o Brasil, eles saíram ganhando e eles se encolheram. O Brasil foi mostrando a força que tem. Óbvio que é uma seleção que se juntou não faz muito tempo, a brasileira. Então ainda vão acontecer erros, como aconteceu no gol do Japão. Uma saída mal feita, o Danilo deu um passe errado para dentro, o Casemiro não está na posição certa para evitar que o jogador japonês comece o contra-ataque, o Gabriel Magalhães não sai para apertar, diminuir os espaços, que são todos detalhes já táticos de dentro do campo. Mas o Brasil teve jogadores e coragem suficientes para as alterações que foram feitas. Se fosse perguntado para os brasileiros, metade ia ser contra não ter tirado o Casemiro no intervalo. Todo mundo achou que foi um erro. Depois, quando ele faz o gol, todo mundo falou, quem manja de futebol é o cara lá, é o Ancelotti, não sou eu. E ter colocado o Martinelli. Muita gente também achou que não deveria ser o Martinelli. Eu mesmo achei que não deveria ser. E o Martinelli vai lá e faz o gol. Então, tem coisas... Por isso que ele é pentacampeão da Champions com o Real Madrid, com o time todo, e a gente não. Que pena ter que terminar a entrevista. Muito obrigado, Silas. Você que quiser entrar em contato com ele, ele é palestrante, não apenas na área espiritual e religiosa, mas também ele trabalha com coaching, né? Como transformar sonhos em metas. Esse é o tema da palestra. Como transformar sonhos em metas. Maravilha. Quem quiser entrar em contato com ele, os contatos estão todos disponíveis para você aí no Instagram do programa Vejam Só. Vamos lá. A nossa enquete. Cadê? Vamos lá. Como você qualifica a dificuldade de dar bom e consistente testemunho cristão no ambiente hiperativo ou hipercompetitivo do esporte? Né? O resultado está lá. Altíssima, 20%. Alta, 43%. E média, 37%. A média não é, não. Eu acho que é altíssima. Especialmente por causa do assédio. Coisa que a gente não conseguiu abordar aqui, mas na próxima visita do Silas, a gente vai abordar. Porque eu tenho certeza que as pressões extracampo, inclusive para o pecado, são gigantescas. Como é que um atleta cristão se defende disso? Já tem até o GC, o tema, da próxima entrevista do Silas aqui. Boa. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Na próxima semana, querendo o Senhor, estaremos juntos. Até lá.